Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que começamos mais um encontro esperado, palavra de luz e vida. Hoje continuamos no livro de Samuel. Hoje nós veremos o capítulo 14, mas só voltando nos últimos versículos do capítulo 13, nós lemos no versículo 19: não se encontrava um ferreiro em toda a terra de Israel, porque os filisteus diziam: não deixemos que os hebreus fabriquem espadas ou lanças. Por isso, todos os israelitas tinham que descer aos filisteus para afiar relha, enxadão, machado e foice. Somente Saul e seu filho Jonatas estavam munidos destas armas. Saul estava esperando o momento certo. Jonatas não tinha muita paciência e ele resolveu então tomar frente e resolver do jeito dele. Ele tinha certeza de que Deus lutava ao seu lado e somente ele e seu escudeiro fizeram uma façanha. É sobre isso e as consequências disso que falaremos no programa de hoje. Que você se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito e no final desta mensagem, onde Deus falará aos nossos corações, deixe também o seu comentário. Não esqueça do joinha, clique no sininho para que você seja notificado dos nossos novos vídeos. Continuemos nesta caminhada fantástica no livro de Samuel. Palavra de luz e vida. Hoje nós vamos meditar o capítulo 14 do primeiro livro de Samuel. Minha Bíblia traz o título Coragem de Jonatas. Você já aprendeu que Jonatas é filho de Saul. Então vamos à palavra. Um dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu escudeiro: vem, passemos até o acampamento dos filisteus que está do outro lado. Mas nada disse a seu pai. Versículo 3. O povo ignorava a saída de Jonatas. Um homem só teve a coragem de ir até o acampamento, uma guarnição de outros soldados dos filisteus, guerreando contra eles. E levou apenas um amigo, o seu escudeiro. Mas é claro, meus caros, que Jonatas não foi só com a cara e com a coragem. Ele tinha uma certeza: Deus está comigo. Então ele combinou com seu escudeiro o seguinte: marchemos contra esses homens e mostremo-nos a eles. Se nos disserem: espera aí, até que vamos ter convosco, ficaremos em nosso posto e não subiremos a eles. Se, porém, nos disserem: subi a nós, iremos, porque o Senhor nos terá entregue nas mãos. Isso nos servirá de sinal. O que Jonatas disse para o seu escudeiro? Mais ou menos assim: nós vamos guerrear contra os filisteus. Eles estão lá em cima, nós vamos chegar lá embaixo. Se eles falarem assim: oi, espera aí, nós vamos descer aí, nós vamos ficar aqui. E depois, perna para quem te quero. Mas se eles falarem: pode subir, é um sinal de que Deus irá guerrear conosco. O que podemos aprender com Jonatas
para a nossa vida? Muito simples. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê sinais se nós devemos ou não realizar o que pretendemos. Muitas pessoas não rezam, não perguntam a Deus e vão fazendo. E quantas vezes tudo dá errado, porque você não perguntou a Deus: me dê sinais, Senhor, se eu devo ou não me envolver com esta pessoa, se eu devo ou não trabalhar neste lugar, se é aqui que vai ser o terreno da minha casa, se eu devo ou não fazer esta atitude. A pessoa não pergunta, ela vai fazendo o que está na cabeça. Jonatas pede um sinal. E o sinal, se eles descerem, é um sinal de que nós vamos perder. Mas se eles nos chamarem, é um sinal de que vamos vencer. Deus nos fala ao tempo todo, mas nós precisamos estar atentos aos sinais que Deus vai colocando. Gente, um relacionamento que não vai dar certo, um trabalho que vai terminar mal, algo da nossa vida que todos estão vendo que não dá certo, muitas pessoas não sabem ler os sinais. O pior cego é aquele que finge que não vê. Deus está dando sinais claros para mim e para você a respeito da nossa vida. Mas nós precisamos estar atentos, ler e obedecer os sinais de Deus. E o texto continua. Então, Jonatas e o escudeiro se mostraram a guarnição dos filisteus. Quer dizer, eles apareceram lá para os inimigos verem. Estes disseram: eis os hebreus que saem das cavernas, onde se tinham escondido. E os homens da guarda gritaram a Jonatas e ao escudeiro: subi a nós, queremos dizer-vos uma coisa. Na verdade, eles queriam matar os dois, né? Mas olha o sinal, pode subir, vem cá. Foi o sinal que Jonatas pediu a Deus. Quando nós rezamos pedindo a Deus um sinal, Deus dará este sinal. Jonatas diz ao escudeiro: segue-me, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Subiu, pois, Jonatas, trepando com as mãos e com os pés, seguido do escudeiro. Os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro matava-os atrás dele. Esse foi o primeiro massacre que fizeram Jonatas e seu escudeiro, no qual eliminaram os 20 homens no estreito espaço da metade de uma geira de terra. Entendeu? Então, à medida que Jonatas ia chegando perto dos filisteus, eles iam caindo e seu escudeiro ia exterminando aqueles homens. Claro que o que aconteceu foi algo extraordinário. Isso não é normal. E o terror se apoderou daquele povo porque eles diziam: aquilo é um terror de Deus. Eles descobriram que Deus estava com Jonatas. Deus lutava com Jonatas. É claro, meus caros, que você entende perfeitamente que a guerra que nós travamos hoje é contra os nossos pecados, contra os nossos vícios, contra as nossas mazelas. E quando Deus nos dá sinais, e quando Deus está conosco, quando Deus marcha conosco, tudo aquilo que nos fazia mal vai caindo e vai sendo exterminado. Perante aquilo que os filisteus viram, homens caindo perante Jonatas, eles começaram a correr. Mas correu gente para tudo quanto foi caminho. Estavam ali por perto sentinelas de Saul. E eles viram aquela multidão correndo e disseram assim: algo aconteceu, pois os filisteus estão fugindo. Saul disse ao povo: fazei uma chamada e vede quem saiu dentre nós. Fez a chamada e verificou-se a falta de Jonatas
e de seu escudeiro. Saul, nesta hora, disse: faze aproximar a arca de Deus. Por que Saul pede a arca de Deus? Porque ele nota que algo sobrenatural está acontecendo na vida de Jonatas. Numa lógica humana, 2 homens seriam derrotados por uma guarnição. Mas o que nós vemos na palavra é que esses 2 homens, debaixo da mão poderosa do Senhor, se tornaram vitoriosos. E aconteceu uma bagunça no meio dos filisteus. Olha aqui o versículo 20. Os filisteus, numa extrema confusão, voltaram a espada uns contra os outros. Eles mesmos começaram a se matar. Assim acontece na vida daquele que confia em Deus. Quanto pessoas querem prejudicar você, quanto a inveja começa a tomar conta da sua roda de amizade, quando as pessoas começam a falar mal de você, você precisa ter uma aliança com Deus. Você precisa permanecer com Deus, porque estes que fizeram a confusão, eles mesmos irão colher confusão. A inveja irá germinar inveja. Veja que neste momento do texto, os judeus nem precisavam lutar. Eles estavam olhando e ali os filisteus, eles próprios entre eles, se matavam. A nossa fé, ela opera grandes milagres. Quando nós acreditamos que Deus está conosco e o principal, quando nós estamos com Ele, tudo concorre para a destruição dos nossos inimigos. E repito o que já disse, o nosso pior inimigo é o pecado, porque ele pode arruinar a nossa alma, ele pode roubar a nossa salvação, ele vai atrair somente coisas ruins para a nossa vida. Neste texto que nós lemos, e nós vamos parar aqui, até o versículo 23, nós vemos que Deus está lutando a favor daquele que luta a favor de Deus. Se você está com Deus, Deus luta por você, Deus honra você. A sua fé, ela atrai a bênção e a graça para a sua vida. Procure intimidade com Deus. Procure conhecer a Deus assim como Jonatas. Eu acho tão bonito a intimidade de Jonatas com Deus a ponto de dizer para o seu escudeiro: se eles falarem que vão descer, a gente corre. Se eles falarem que pode subir, a gente sobe, porque é um sinal de Deus. Como as pessoas hoje estão cegas e surdas perante aquilo que Deus faz, perante aquilo que Deus diz. Nós precisamos conhecer esta palavra. Nós precisamos tomar posse desta palavra todos os dias da nossa vida, para que Deus esteja batalhando conosco, para que Deus esteja do nosso lado. E eu finalizo esse nosso encontro lendo o versículo 21 a 23, para você entender o fechamento aqui do raciocínio. Os hebreus que tinham estado desde há muito tempo com os filisteus e que os tinham seguido ao acampamento, voltaram e puseram-se do lado dos israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Igualmente, todos os israelitas que se tinham escondido no monte de Efraim, sabendo que os filisteus tinham fugido, saíram a persegui-los para feri-los. Naquele dia, o Senhor deu vitória a Israel. Então você note que alguns hebreus estavam com os filisteus. Como não existia ferreiro, eles precisavam ali amolar as suas ferramentas. Outros hebreus estavam escondidos, com medo dos filisteus, porque eles não tinham armas. Com essa atitude de Jonatas e com a vitória,
os filisteus se dispersaram e os hebreus que estavam com eles voltaram para Saul. Os que estavam escondidos saíram para guerrear. É claro que o capítulo não termina aí. No nosso próximo encontro, nós vamos refletir o que Saul fez aproveitando aquilo que estava acontecendo. Esteja atento à sua vida. Fique atento às coisas que acontecem com você, para você poder aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá. Oportunidade é igual cavalo selado. Se você não monta aqui, a pessoa monta ali e você perde a oportunidade. Saul está bem atento àquilo que está acontecendo. O seu filho sendo abençoado por Deus, os filisteus perdidos, os hebreus voltando, os hebreus guerreando. O que será que Saul fará com todo este contexto que está ao seu redor? No nosso próximo encontro, nós vamos ver isso. Deixe agora o seu comentário a respeito das lições que o texto de hoje nos trouxe. Primeira, quando você quer algo na sua vida, você precisa ir para a batalha e não ficar esperando que alguém faça por você. Jonatas não esperou, Jonatas teve iniciativa. E não apenas iniciativa, ele teve acabativa. Começou e terminou. Segunda lição, precisamos aprender a escutar mais a Deus, a ler os sinais que Deus coloca na nossa vida. Terceira lição, precisamos buscar em Deus as respostas para o extraordinário que acontece na nossa vida. Quarta lição, não precisamos guerrear, no primeiro momento, contra aquilo que nos destrói, que nos persegue. Precisamos buscar intimidade com Deus. Esse é o primeiro ponto. A intimidade com Deus me levará à batalha. Mas eu não posso ir à batalha sem ter intimidade com Deus, porque é Deus que me dará a vitória. E último, prestar atenção no contexto ao meu redor, porque Deus me fala através disso também, para que eu saiba o que eu devo fazer ou não. Gratidão por você estar comigo em mais um encontro maravilhoso do livro de Samuel. Para quem está lendo o texto, hoje nós refletimos o capítulo 14, o versículo 1 ao versículo 23. No nosso próximo encontro, nós finalizamos o capítulo 14, do versículo 24 ao versículo 52. Tá bom? Deus abençoe você e que esta palavra possa alimentar os nossos corações.